Ou seja, 1941 é um marco primordial. Vai entrar Estados Unidos e União Soviética. Mas, antes disso, vamos assistir um rápido vídeo por que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver? December 7, 1941. 7 de dezembro de 1941. De surpresa, os japoneses atacam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, e provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra. Era domingo. Faltava 1 minuto para as 8 horas da manhã. 360 aviões japoneses chamados Zero saíram das nuvens e mergulharam sobre Pearl Harbor. A maior parte da frota americana no Pacífico foi destroçada. 14 navios a pique, 200 aviões destruídos em terra, 2.000 americanos mortos, 1.200 deles no afundamento do navio Arizona. A incursão tentou destruir o poder militar dos Estados Unidos no Pacífico, que impedia a expansão japonesa. O Japão também tinha feito um acordo com a Alemanha para atacar as forças aliadas no Extremo Oriente. Nos Estados Unidos, o ataque considerado traiçoeiro provocou comoção. Antes de Pearl Harbor, os americanos estavam divididos. Na véspera, o presidente Franklin Roosevelt tinha feito um apelo pessoal ao imperador Hirohito para evitar o conflito. Agora, o presidente pedia ao Congresso para declarar guerra. Uma guerra em que os Estados Unidos entraram com ódio e colocaram todo o seu poderio. O ano de 1941 marca o início da segunda fase do conflito. O ano de 41 leva o Japão, no dia 7 de dezembro de 41, a atacar a base norte-americana de Pearl Harbor. Este ataque acaba com parte da frota do Pacífico norte-americana. Imediatamente, os Estados Unidos fazem o quê? Declaram guerra ao Japão e aos países membros do eixo. Alemanha, Itália. Outro ponto muito importante da segunda fase deste conflito é a entrada da União Soviética, ironicamente ou coincidentemente, no ano de 1941, quando Adolf Hitler, em busca de minérios e petróleo para suas tropas, invade a União Soviética de Stalin. Porém, algo esperava, o chamado General Inverno. As principais batalhas, os principais cenários deste momento, dessa segunda fase, foram, no caso do Japão e Estados Unidos, a Batalha de Midway, onde simplesmente a frota americana vai destruir praticamente toda a frota de porta-aviões japonesa. Em outra batalha, a Batalha de Stalingrado, onde os soviéticos conseguem encurralar as tropas alemãs no litoral do rio Volga. Vale um destaque aí. A União Soviética utiliza uma tática que já tinha sido utilizada anos anteriores com Napoleão Bonaparte. Ironicamente, alguns historiadores brincam que Adolf Hitler pegou o livro As Vitórias de Napoleão e seguiu direitinho, porém esqueceu de ler o segundo volume, As Derrotas de Napoleão. Interessante isso, não é? Porque a derrota de Hitler é em Stalingrado. Próximo a Stalingrado ficava a região, a cidade de Maloyaroslavets. Cuidado para não engasgar falando esse palavrão. Maloyaroslavets. A cidade onde Napoleão foi derrotado, às margens do rio Volga. Coincidência ou não, né? Interessante. Bom, Stalingrado forma uma grande resistência perante as tropas da Alemanha. Enquanto isso, Stalin forma um grande exército em Moscou e corta a relação da Alemanha de fornecimento de alimento, fornecimento de armamentos, fornecimento de munição. E com isso apresenta grande derrota para as tropas alemãs. Os soviéticos conseguem derrotar os alemães na famosa Batalha de Stalingrado, a custo de muitas vidas, porém eles venceram. Outra batalha interessante é a Batalha de Tobruk, uma batalha que ocorre no norte da África, onde ingleses, americanos, franceses conseguem derrotar italianos e alemães. A terceira fase
da Segunda Guerra Mundial já apresenta para a gente um marco no cenário do conflito. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas formam o grande exército para tentar chegar a Berlim e acabar com o conflito. Era o famoso Dia D. Quem nunca ouviu falar do desembarque das tropas aliadas na região da Normandia, na região da praia de Omar Habit, a mais famosa de todos devido à consequência do conflito, ou seja, vários mortos. Com isso, vamos ver um pequeno vídeo com cenas desse conflito, ou seja, do desembarque das tropas aliadas, ou seja, do Dia D. 6 de junho de 1944, tem início a maior operação combinada de terra, mar e ar de todos os tempos para libertar o continente europeu do nazismo. Desde a retirada de Dunkerque, Hitler imperava em praticamente toda a Europa continental. A Inglaterra escapava de uma invasão, mas era fustigada pelo bombardeio alemão. Muitos londrinos dormiam em estações do metrô para escapar do terror provocado pelas bombas foguetes V1 e depois as V2. Elas provocavam estragos, mas raramente acertavam alvos estratégicos. Durante 4 anos, a ilha da Grã-Bretanha se manteve como quartel-general dos adversários do nazismo e acumulou forças. Nas vésperas da invasão do continente, havia 16 milhões de toneladas de alimentos estocados. Milhares de soldados americanos, ingleses e canadenses se aglomeravam na Grã-Bretanha à espera do Dia D. O Comando Supremo foi entregue ao general americano Dwight Eisenhower, ou Ike. Ele tinha sido bem-sucedido na retomada do norte da África e da Sicília, na Itália. Aqui, ele discursa para a tropa, fazendo uma profissão de fé na democracia. O amanhecer do dia 6 de junho surgiu como um trovão na costa da Normandia. 20 mil toneladas de bombas foram despejadas sobre as linhas alemãs ao longo da costa antes do desembarque. 156 mil homens, transportados por 1.200 navios, brotaram das barcaças na praia. 6 cabeças de ponte foram estabelecidas, apesar da artilharia cerrada do chamado Muro Atlântico, do marechal alemão Rommel. As minas plantadas pelos nazistas eram mortais. Mas a massa invasora prosseguia. Os tanques aliados começaram a fazer barulho na areia à medida em que as cabeças de ponte eram ampliadas. Hitler, sem querer, colaborou para o vitorioso desembarque. Ele subestimou a força aliada e manteve suas reservas fora da batalha, incluindo a poderosa divisão de tanques Panzer. As posições alemãs foram caindo em sequência. Bayeux, Caen. Paris foi libertada no dia 25 de agosto. Observaram as cenas do Dia D? Os objetivos desta tentativa, o desembarque das tropas aliadas, eram 2. Primeiro, recuperar a França do domínio alemão. Segundo, chegar a Berlim. Por quê? Porque a União Soviética, com a vitória lá em Stalingrado, começava o seu caminho em direção a Berlim. E os americanos se sentiam na exigência, na obrigação de chegar primeiro. Então, o desembarque das tropas aliadas na região da Normandia tinha como primeiro objetivo libertar a França do domínio alemão e como segundo, alcançar a Berlim e detonar, acabar com a Segunda Guerra Mundial. Legal, começava o castelo de cartas cair da Segunda Guerra, ou seja, o eixo nazi-fascismo, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, começava a ser destruído. As tropas aliadas caminhavam em direção a Berlim, porém, no meio do caminho, eles vão encontrar um cenário de devastação que só vão descobrir a real grandeza do problema em 1945, no final. Era o que nós chamamos popularmente de Holocausto.